Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, logo após o jornal da RDC TV. Hoje nós começamos um pouquinho atrasado, mas em tempo para trazer para vocês análise dos temas do momento. Hoje nós vamos falar sobre uma iniciativa que surgiu aqui no Rio Grande do Sul e recentemente foi alvo de um debate lá na Assembleia Legislativa, que é os docentes pela liberdade. Isso é pluralidade no ensino? Nós vamos debater essa questão com os nossos convidados. E você que está em casa pode nos acompanhar através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. Não deixe de mandar sua mensagem no live stream do Facebook, no chat. Nossa live já está no ar. Sua participação é importante e dentro das possibilidades do programa, nós vamos ler aqui algumas das mensagens ou vamos reproduzir elas na tela enquanto a nossa conversa vai rolando. Mas ressalto, você é muito importante para a nossa programação e para o nosso programa, então não deixe de participar. Muito bem, na edição de hoje do Cruzando as Conversas, então, temos o professor de História em cursos pré-vestibular, Bernardo de Carli. Também o doutor em Educação, Jonas Tarcísio Reis. E o doutor em Engenharia, professor do curso de Design da URGS, Júlio van der Linden. É assim que é o pronúncio aí? Linden. Perfeito. E o presidente do Conselho do Instituto Atlantos, Roberto Rachevski. Muito bem, senhores, vamos falar aí sobre educação e liberdade no debate dentro das escolas. Durante um bom tempo, houve uma acusação muito contundente em relação àquilo que se chamaria de ideologização do ensino. E esse discurso foi encampado pelo presidente da República e por vários dos seus apoiadores. E essa acusação de ideologização do ensino já não é de hoje, já tem algum tempo, e por muito tempo foi exercida através do Escola Sem Partido, que nasceu como uma organização social, um grupo de pais e mestres até, que se mobilizavam contra acusações de orientação ideológica dentro das escolas. O Escola Sem Partido foi ganhando corpo e daí então se transformou num movimento ativista que propôs um projeto de lei que causa ainda hoje uma enorme repercussão. Entretanto, nunca havia surgido uma iniciativa organizada de professores de uma outra orientação, ou potencialmente de uma outra orientação, e que parece agora se organizar neste movimento chamado Docentes pela Liberdade. Um dos seus idealizadores é o professor Júlio van der Linden, que está aqui conosco, e eu gostaria de ouvir dele qual que foi a razão do surgimento desta iniciativa e qual é o seu propósito. Bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Roberto, Jonas, Bernardo. Bom, eu vou ter que fazer alguns pequenos ajustes, digamos, não queria dizer quais. Eu não quis ligar o Escola Sem Partido ao movimento. Eu disse que essa questão surge a partir disso e agora surge este movimento. Exato. Perfeito. Mas, assim, são algumas questões. Assim. Primeiro, eu não sou um dos idealizadores do movimento. O movimento ele não nasceu, me desculpa se a gente tivesse conversado antes, eu poderia ter explicado. Perfeito. Mas não nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Ele nasceu em Brasília. É um movimento completamente desinformado. Olha que vergonha para o jornalista apresentador. Não se preocupa não. Que você é demitido por justa causa. Não se preocupa. Eu posso me atrever a dizer que eu sou importante aqui. Não. Perfeito. Eu faço parte da direção nacional provisória. Eu sou um dos coordenadores do núcleo no Rio Grande do Sul. Tá? Esse movimento começou, na verdade, é um movimento de professores universitários. Na verdade, o nosso objetivo de ensino superior. Nosso objetivo não é concorrer ou complementar, ou, enfim, não tem uma relação com a Escola Sem Partido, embora até tenha pessoas vinculadas à Escola Sem Partido no grupo, que são docentes universitários. Então, nossa proposta, ela nasceu de um trabalho que já tem muitos anos de coleta sistemática de problemas nas universidades, em particular nas universidades federais,
mas também em outras, mas principalmente universidades federais e agora em alguns institutos federais de educação, de vários tipos de perseguição efetiva, assim, por razões ideológicas. Isso está demonstrado, inclusive, com processo, no momento eu não posso falar de uma situação, mas uma professora aqui do Rio Grande do Sul, aqui de perto, que teve uma... Só vou colocar esse exemplo, só contextualizar, né? Porque não entra na discussão da escola sem partido, não é por aí. Embora tenha uma relação, entende? Existe um paralelo entre os dois. Tá? Então, o grupo começou com o professor Marcelo Hermes de Lima, da UNB, que é um dos mais importantes biólogos no Brasil, e ele envolve a questão da liberdade, primeiro, liberdade de expressão e de atuação. Existem muitos casos registrados, eu tenho aqui alguns exemplos, eu acho que não vou deixar para se for outro caso depois, mas muitos casos registrados e que afetam a qualidade da nossa produção. A nossa produção é muito ruim. Já foi alvo disso, professor? Fui pelo seguinte, eu passei um mês sem poder usar a minha faculdade, a minha sala de aula, por conta das invasões em 2016. Não foi uma coisa personalizada, mas eu fui alvo disso. Eu presenciei um caso de uma professora que foi ameaçada de não ser aprovada no seu estágio probatório se ela não se comportasse direito em sala de aula em relação a uma outra pessoa. Isso eu presenciei. Só não fui testemunhar porque essa professora não quis levar adiante o assunto. Então, assim, eu fui nesse sentido. Fui recentemente, quando a URGS queimou quase 7 milhões de reais, agora no mês de maio, com 2 dias que ela ficou fechada por conta de manifestações que são legítimas, mas que deveriam acontecer fora do espaço da universidade. Os gestores públicos têm um documento da AGU de fevereiro de 2017 que determina que qualquer gestor público, qualquer unidade, qualquer coisa, federal, ele é obrigado a manter funcionando de acordo com seus objetivos. Isso é uma coisa de lei, não é uma coisa que foi inventada por uma pessoa ou por outra. Está na lei. Então, assim, a administração pública das federais, ela deve permitir as manifestações dentro dos limites, mas ela não pode autorizar fechamento de prédios. Ela tem que chamar imediatamente a Polícia Federal e fazer reintegração de posse sem necessidade de qualquer ação jurídica. Então, nisso eu fui prejudicado. Eu deixei de dar aula um dia e deixei de dar aula um mês. As aulas, eu só não tive problemas maiores porque usei minha sala meu gabinete e a sala da pós-graduação. Porque na engenharia, eu sou doutor em engenharia, mas eu sou designer, minha formação de graduação. E na escola de engenharia nunca fecha. Na escola de engenharia os alunos e os professores não aceitam. Enfim, eu estou falando no meu caso. Eu nunca fui perseguido, por exemplo. Nunca tive problemas. A minha unidade, a Faculdade de Arquitetura, ela sempre seguiu uma prática, embora eu tenha problemas de relacionamento assim, com outros professores, porque não aceitaram minha posição de legalista. Eu sou legalista. Eu não aceito o que está fora da lei. Eu sou a favor de mudar a lei, de muitas coisas, mas eu sou legalista. E eu acredito que os movimentos em defesa de direitos eventuais, infelizmente, existem poucos movimentos em favor de deveres, nós temos muitos movimentos a favor de direitos, e eu sou a favor dos deveres. Assim, então, eu tentando reduzir a minha questão aos objetivos, a questão inicial, o nosso movimento, eu represento, eu sou aqui porque eu não tenho problema de perseguição. Eu estou aqui porque na minha unidade não existe perseguição. Mas eu não poderia trazer aqui outros colegas que fazem parte do meu grupo, que são perseguidos, uma professora que teve um projeto aprovado por uma organização internacional e que a sua reitoria segurou os valores durante 6 meses e eles acabaram sendo devolvidos puramente por questões de natureza persecutória. Outra professor, de uma outra instituição, que ao reclamar da reitoria por alguma razão, foi acusado de desacato
a autoridade. Na minha sala de aula eu sou autoridade. Se alguém entrar na minha sala de aula, todos os funcionários públicos federais são autoridade no exercício do seu dever. Assim como qualquer cidadão tem o direito de prender, né? Enfim, desculpa talvez eu tenha me estendido, mas qualquer pergunta, se você me disser me perguntar que horas são, eu provavelmente vou falar 15 minutos. Bem, não é para girar a roda, né, professor? Claro, claro. Vamos falar aqui agora com o Bernardo de Calho. Eu gostaria das impressões dele em relação ao conjunto do debate dentro das universidades e do ensino em geral e como é que ele vê o surgimento desse movimento aí. Perfeito. Primeiramente, cumprimentar todo mundo da mesa aí, né? Acho que é um debate fundamental da educação nos seus vários âmbitos, né? E gostaria primeiro de trazer preocupações estruturais da educação, né? E que eu acho que essa é uma pauta que entra dela, né? Primeira questão, eu acho que muito se preocupa com o que o professor fala em sala de aula, o que pensa em sala de aula, o que debate com os alunos. E a gente tem que pensar o que o professor pensa, fala e debate com os alunos em qual estrutura de sala de aula. Isso é fundamental ser falado, né? A nossa educação, ela surge no momento da história, essa educação universalizada, né? Ela surge no momento da história, no final da Idade Moderna, onde o objetivo da escola, né, ela vem para padronizar o aluno, né? A escola é pensada em algumas instituições que muito pouco tem a ver com a educação. A primeira delas, né? O exército, né? Uma questão de hierarquia, né? Aluno, professor, direção, não poder se questionar as coisas. A segunda dela, cadeias, né? Tu fica preso dentro da escola, tu bate o horário, tu vai para tua sala de aula, né? E o intervalo tu vai para o panótipo, né? Que é o espaço, né, de lazer vigiado. E outra delas é a fábrica, que busca padronização. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, a seriação, né? Opa, deu defeito a padronização, volta o produto. Então, bom, a gente já está numa estrutura escolar que não busca ser um espaço libertário. E apesar disso, o professor, nessa estrutura, ele tem o desafio, então, de criar um espaço libertário. O que é o espaço libertário? Onde o aluno compreenda a realidade. Acho que o processo da escola é um processo cidadão. Claro que tu tem que também, concomitantemente, construir, né, a sua orientação para a construção da sua profissão. Mas tem que ser um passo importante da vida, né, de uma criança, adolescente, para a construção da cidadania e estar nela, né? Então, isso só é possível tu trazendo debates para os alunos e criando faíscas, né, de uma maneira que tu represente a pluralidade das ideias, né? E o professor, ele se propõe a isso. E a coisa mais louca que tem quando surgiu o debate da escola sem partido, né, que é um movimento liberal, mas acho que o liberalismo ele tem coisas muito bacanas e é oposto do liberalismo à proposta desse grupo liberal da escola sem partido, porque o liberalismo defende a liberdade de expressão e a pluralidade de ideias. O que o professor está falando, né? O que tu estás falando. Eu, apesar de eu achar a iniciativa do Escola Sem Partido importante por fazer uma regulagem civil desde fora do ambiente escolar, eu acho que quando isso se traduz num projeto de lei, tem uma intervenção direta e isso claro, está ferindo a liberdade, está ferindo a liberdade. E a liberdade de expressão é fundamental, né? E liberdade de expressão não é tu cercear assuntos, é tu colocar mais assuntos na mesa, né? O problema não é tu falar de Marx, tu tem que falar de Marx. Só para ratificar... Só deixa eu concluir, mestre, depois aí eu passo a palavra. É só para ratificar o que tu está dizendo, o projeto Escola Sem Partido não é um projeto liberal. Ele é um projeto reacionário, no modo de entender. Não, no meu também, no meu também. Concluindo. Então, desculpa te interromper, mas não, perfeito. Dar ênfase. O problema não é tu falar de Marx, mas é tu compreender que também tem que falar de Adam Smith. E tem que entender que são homens de seu tempo. E isso que o professor Mendes se propõe a falar, né? Tem que entender que o Adam Smith, ele criticava o Estado no momento que o Estado era monárquico absolutista. O Estado era extremamente abusivo naquele momento. Assim como o Marx, ele vai criticar o capital, no momento que o capital, pós Primeira Revolução Industrial, onde as pessoas trabalhavam 16, 17, 18 horas por dia em locais insalubres, era extremamente abusivo com os trabalhadores. São homens de seus tempos, né? Então, a escola sem partido, ela vem no ímpeto de cercear o debate, quando pelo contrário, o debate tem que ser posto, né? Tu tem que botar a tese, tem que botar a antítese e tu pode ter várias teses dela, né? Perfeito? E o que eu acho que eu vejo no processo que está tendo agora de questionar o professor em sala de aula, deixa muito de lado a estrutura pedagógica, histórica que está sendo posto, a estrutura administrativa, que o Brasil, infelizmente, nas escolas públicas, né, tem de pouco investimento e está muito mais preocupado, ele sim, em questões ideológicas. E quando o professor,
ele não vai lá pegar e cercear um aluno por pensar A ou B. Pelo contrário, o papel do professor é criar faíscas, né? E só pode criar faíscas não deixando de colocar na mesa nenhum debate, colocando o máximo de debates possíveis, né? Para citar então um autor que seria inquestionável, Platão. Platão é um cara que do seu tempo, ele é um cara que defendia a escravidão, porque era a base da mão de obra da Grécia Antiga. Então até que o único deus, digamos, fora do padrão de estética da Grécia, era Hefestos, deus trabalho, né? O trabalho é considerado algo ruim na época da Grécia Antiga, né? Então, para concluir, digamos, a intervenção inicial e botar um diálogo aqui para a mesa, né? A escola sem partido, ela lembra um momento que seja a direita liberal, ou seja a esquerda social-democrata, ou até a esquerda socialista, ela muito, em alguns âmbitos, né? Muito questionou que são lembranças de modelos de escolas de estados totalitários, né? O nazismo, antes de ter como governo, o primeiro movimento antes de Hitler assumir o poder era membros nazistas questionando, né, a doutrinação dos professores em sala de aula. A ditadura militar, o adicional número 1, né, em 64, no governo Castelo Branco, além de caçar mandato de políticos, além de afastar servidores públicos, foi fazer uma limpa na UNB, né, em nome da proteção contra a doutrinação nas escolas. Ou seja, o fascismo de Mussolini, o próprio stalinismo, para poder citar também um governo de esquerda, governos totalitários é que tendem a cercear, né? E eu acho que se a gente quer buscar um processo de uma escola democrática e cidadã, pelo contrário, os debates têm que ser colocados na sala de aula, só para não confundir o debate. Não quer dizer que não possa ser que um professor, de uma maneira, ele tenha se imposto de uma maneira eticamente errada. Mas essa maneira não é a pauta de partido ou ideologia escola. O partido tem que falar todos, o professor de história tem que citar a UDN, o PSD, o PTB, né, na época de Getúlio Vargas, né? Tem que citar todos os partidos, né? Não é problema de falar de partido, não é problema de falar de Adam Smith, não é problema de falar de Marx, não é problema de falar de Platão, né? O problema é quando o professor ele passa da sua questão ética. Escolhe quem vai falar. Do que, não, do que vai acho falar. Que isso não. Acho que o debate pode ser, normalmente é amplo, mas acho que essa questão ética não está na questão de ideologia, tem questão em vários pontos, como por exemplo, quando entraram os cotistas na universidade e o professor falava para o cotista que ele não devia estar ali, tá errado, né? Ou quando entra o cara que não era cotista na universidade por processo, o professor fala, não, só queria o cotista aqui, então tu tá errado. Não, né? A questão ética de abuso pode estar em qualquer âmbito. E isso aí já está previsto na legislação, a gente não precisa de uma legislação nova para isso, né? Não precisa, a gente precisa que se cumpra a legislação que se tenha, né? Citar só uma das falas da Escola Sem Partido, cara, eu acho que tem muito pouco de racionalidade, eu acho que pelo contrário, o projeto é muito ideológico, né? Aqui, ó. O professor respeitará o direito dos pais e dos alunos a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Qual dos meus 80 alunos, cara pálida, né? A convicção do meu aluno que é judeu religiosa, do meu aluno que é cristão, do meu aluno que é islâmico, do meu aluno, da família do meu aluno que é ateu, né? São várias famílias, existe uma diversidade lá, né? Então, se tu vai cercear, porque isso aqui está cerceando, respeitar o direito dos pais e alunos, recebam educação religiosa e moral de acordo com as suas próprias convicções. Não tem como se adaptar à convicção de cada uma das famílias, né? O que tem que fazer é fazer um debate plural e amplo. E para fazer um debate plural e amplo, não é tu deixar de falar da história do judaísmo ou do cristianismo, seja o católico ou o evangélico, qualquer um que seja, né? A pluralidade é exatamente tu falar de todos eles e assim como o professor tem que ter o direito à cátedra, né? E poder expressar, né, a sua análise social sobre as coisas, também tem que respeitar que o aluno expresse análise social sobre as coisas. Desculpa se me alonguei também, mas perfeito, só para botar o debate. Queria o professor falar no bloco. Não, claro, sim, eu te agradeço. Chevsky, tu fizeste uma crítica também à Escola Sem Partido, mas eu gostaria de perguntar qual que é a avaliação que tu faz do Docentes pela Liberdade e qual que é o paralelo entre os dois grupos ou os dois movimentos, quais são as diferenças que tu vê e por que tu apoias o Docentes pela Liberdade? Bem, em primeiro lugar, eu acho que o debate ele tem que ser levantado sob uma ótica anterior a isso que já foi debatido aqui. Tá? Se a gente está falando em pluralidade, se a gente está falando em liberdade, se nós queremos uma escola que conscientize no ensino fundamental os jovens do que se refere à realidade, né, para que eles aprendam a lidar com a realidade, desenvolver a capacidade cognitiva para poder lidar com os desafios da existência, né, e se no ensino superior a gente quer que a educação seja funcional
para servir aos propósitos dos alunos, né? O que nós devemos, na realidade, discutir é por que existe o MEC. Né? Por que a escola no Brasil ela é fundamentalmente orientada pelo governo, de forma monolítica, tratando a sociedade como se ela tivesse um propósito único, dirigido de cima para baixo, tá? E nós sabemos que isso vem desde a década de 30, exatamente no momento em que nós tínhamos a ditadura de Getúlio Vargas, né? 37, 45, Estado Novo. 37, sim, Estado Novo, mas é um pouquinho anterior, porque, na realidade, houve um golpe em 1930, né? Então começou a se estabelecer o processo ditatorial antes, né? Com o rompimento da dinâmica democrática de então, e em 1932 foi instituído um manifesto da Escola Nova, a partir da iniciativa de Anísio Teixeira, que propugnou que a escola fosse universal, pública no sentido de estatal, gratuita e obrigatória, e laica, que é a única vantagem que tem, no meu modo de entender, nesse processo. Tá? Isso baseado nas ideias pragmáticas de John Dewey, nos Estados Unidos, e que fez com que, então, a partir daquele momento, houvesse uma perversão do sentido de direito à educação no Brasil. Ou seja, o direito à educação, que seria a possibilidade de cada um de nós fazermos o que for necessário para aprendermos aquilo que eu falei, que é como se relacionar com a realidade e como se instrumentalizar para enfrentar as exigências da nossa existência, para satisfazer os nossos propósitos e buscarmos a nossa felicidade, transformou-se, de repente, num privilégio. Ou seja, em vez de eu poder ter o direito de buscar a minha educação, não, o governo deve me prover educação. O direito passou a ser positivo e não um direito negativo, né? Então, a partir do momento em que o Estado ele tutela, e no caso do Brasil, tutela a sociedade de uma forma geral e inicia essa tutela a partir da educação, falar em pluralidade, falar em liberdade no que se refere à educação é eufemismo, né? No Brasil... Está dizendo que o movimento não serve para nada. Não, eu acho que o movimento Docentes pela Liberdade, ele pode ser o início de uma busca pela liberdade que no Brasil não existe, né? E só para a gente não se perder no debate, assim, para a gente não entrar no debate contra o ensino universal, né? O governo que o Vargas derruba, né? Eu não estou defendendo também o governo Vargas aqui, é a República Velha, né? Que é de 1879 até 1930, quando é a Revolução de Vargas, né? Sim, sem dúvida. Na Constituição de 1891, que é da República Velha, né? Ela tem um voto censitário no ponto que só alfabetizados podem votar. E ela consegue ser mais excludente que a Constituição de 1824 da monarquia. Porque tu não tinha 10% da população alfabetizada. O problema é o seguinte, então não vai entrar um debate da educação universal, que eu acho que isso está dado, né? O Estado tem que oferecer eu acho educação, o seguinte, que todo mundo tem o direito. Todo mundo tem o direito a se educar. Isso é universal, isso é um direito individual. Né? Nós temos o direito à liberdade, e o direito à liberdade inclui o direito de agirmos para nos educarmos. Agora, isso é muito diferente da universalidade ser estabelecida a partir do momento em que o governo, o Estado, toma a iniciativa de ou taxar parte da sociedade para financiar a educação daqueles que não podem, coercitivamente, ou instrumentalizar ou criar as estruturas que tu falaste para que as pessoas possam, então, exercer este
privilégio concedido pelo que até governo. então a ausência disso era um país de analfabetos, né? Não era nem de uma educação mais ou menos. Como né? é hoje, de analfabetos funcionais. Hoje nós continuamos com o mesmo problema. Tá? Hoje nós continuamos com o mesmo problema. Isso, todos os dados, informações são absolutamente claros nesse sentido, né? Então, eu acho que nós poderíamos resolver os problemas educacionais no Brasil sem que aquilo que foi feito lá tivesse sido feito. Tu defende uma descentralização no ensino. Sem dúvida alguma. Não só a descentralização do ensino, como uma liberalização absoluta da educação. Por que nós não podemos ter... Que o Estado não ofereça o ensino primário, por exemplo, como foi acontecendo na Era Vargas. É isso que tu defende. Se for oferecido pelo Estado, deve ser a nível municipal ou estadual, tá? E deve ser financiado de forma privada e não de forma estatal coercitiva, através ou de bolsas, de fundos de financiamento privados, através das escolas confessionais ou mantenedoras particulares e através da caridade, né? Se for o caso de atender às necessidades daqueles que não têm rendimento suficiente para isso. É óbvio que no Brasil, um país pobre, miserável, em muitos casos, onde o governo intervém em tudo, é muito difícil tu gerar riqueza suficiente para que as pessoas possam financiar a sua própria educação, né? E cada vez que o governo intervém mais, pior fica. Então, não é possível tu dar algo se tu não cria algo, né? Isso é o que acontece no Brasil. Então, o meu entendimento é que o primeiro passo para que a gente crie pluralidade, para que não sejam necessários escolas sem partido, movimentos outros, é separar absolutamente o governo da educação, fazendo com que a sociedade possa educar-se naturalmente. Jonas, bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite, estar no programa aqui, os colegas de bancada. E, assim, nós estamos vivendo um tempo histórico de muitas falsas polêmicas. Né? Muita falsa polêmica, muita fake news, muita invenção. Às vezes a gente pega um exemplo para transformar esse exemplo como uma coisa que está bombando no Brasil. Não está bombando esse movimento de docentes pela liberdade. Liberdade e igualdade são valores que vêm, sei lá, bem antes da Revolução Francesa. São tentativas de conformar uma nova lógica social, uma nova forma de organização das pessoas. Liberdade tem na democracia. A gente tem liberdade para estar aqui discutindo o que a gente quiser, trazendo aqui os nossos posicionamentos. E o servidor público da universidade, ele é o que hoje tem mais liberdade ainda. Mais liberdade. Então, assim, é falsa polêmica que não existe liberdade dentro das universidades. Existe muita liberdade. O que pode existir é, talvez, alguns pensamentos conservadores e preconceituosos não terem muito espaço para existir. Por exemplo, tem pessoas que são fundamentalmente contra as cotas raciais. E ser contra as cotas raciais, de certa forma, é conservar um certo racismo estrutural que existe na conformação do povo brasileiro. Jonas, mas tu por exemplo, que um dos autores mais profícuos de teses contrárias à questão das cotas raciais é o Thomas Sowell, que é um negro e é americano. por exemplo, Só para mencionar um. para concluir E o Walter esse Williams pensamento, também. a gente percebe o seguinte: tem uma dívida histórica do povo brasileiro com o povo negro. Foi um povo que veio à força para o Brasil, foi escravizado. As gerações que vieram depois dele, os filhos, netos, bisnetos, estão morando aonde a maioria? Nas favelas, nas zonas populares. Não tiveram acesso ao quê? À igualdade. Não teve igualdade de condições no Brasil, na formação do povo brasileiro. E se não houve igualdade, eu não posso trabalhar em buscar liberdade para retomar e conservar valores que eram excludentes, sem ter uma melhoria nas condições de todo o povo brasileiro. Eu não posso atacar o Estado que oferece educação pública de qualidade, pedindo para ter vouchers, para poder ter a liberdade de comprar as matrículas. Todo mundo tem liberdade no Brasil para comprar matrículas. Basta tu ter dinheiro. Por isso que tem o sistema privado de ensino e tem o sistema público. Quem não tem dinheiro está no sistema público.
Para isso que existe o Estado. Não Ele é o oferece caso das vaga para quem não tem condição. Então, assim, ó, são Também tem falsas os endinheirados, polêmicas, não é os né? públicos, das ó. universidades. Tem também, por exemplo, nas universidades. Quem que vai para a universidade? Se não tivesse a cota, por exemplo, para quem vem do ensino público, teria só os filhos que tiveram mais condições socioeconômicas indo para a universidade. Então tu tem o quê? Tu teria a continuação da pirâmide social do Brasil, que para tu conseguir ir para o ensino superior, como era 30, 40 anos atrás, tu tinha que ter uma família bem estruturada, com dinheiro, condições, ou então tu teria que pagar, porque a maioria dos que iam para o sistema privado de ensino no Brasil no passado, antes das cotas, eram pessoas que não conseguiam. Então, gente, a gente tem que pensar algumas coisas assim que são basilares no debate. Queremos liberdade? Claro que queremos. Por isso que defendemos a democracia. Defendemos a livre expressão do pensamento. Agora, não dá para dizer que, por exemplo, escola sem partido defende isso. Escola sem partido, ela é qualquer outra coisa menos isso. E escola sem partido, na verdade, é um grupo minoritário de pessoas que se organizam muitas vezes em fake news e no ataque à liberdade dos outros. Por exemplo, uma professora recentemente foi filmada na sua sala de aula e foi exposta em todas as redes sociais. Inclusive pelo presidente. Então existe liberdade. Existe liberdade. Agora, a forma como tu usa a liberdade, tu pode atacar o direito do outro. Então a gente pode até defender deveres. Deveres, direitos. A Constituição, ela está lá, cheia de deveres e direitos. Só que hoje foi rasgado um capítulo da Constituição no Congresso Nacional. O capítulo da Seguridade Social. Foi rasgado um capítulo de direitos. Mudaram. Agora está mais restrito o acesso à aposentadoria. Tu vai ter que ter mais idade, tu vai ter que ter contribuído mais e tu não vai gerar emprego, porque é a falsa polêmica. É as falsas polêmicas que a gente está vivendo no Brasil. De que a reforma, por exemplo, da Previdência geraria empregos. A reforma trabalhista aumentou o número de desempregados de lá para cá. 6 meses do governo Bolsonaro e a economia está quase estagnada. Se chegar no final do ano, que eles estão mudando mês a mês, os economistas estão mudando o índice, vai estar em crescimento negativo de novo. Então, a gente vive muito esse universo de falsas informações e a gente não tem acesso à realidade. Eu acho que o que a gente tem que brigar mesmo é para ter acesso à informação e à ciência, que ainda no Brasil é restrita a uma minoria da sociedade. O acesso à ciência, tudo que a humanidade acumulou, ele é restrito, pouca gente chega nisso. Por exemplo, tu tem condições de assalariamento dos professores, baixa remuneração. As escolas estaduais, o professor está com o salário parcelado. Tu atrai profissionais extremamente qualificados com uma baixa remuneração? Não, né? Tu tem melhores profissionais, por exemplo, no ensino superior do que no ensino público da educação básica. Porque tu não investe, que é aquilo que o Bernardo falava. Então tem vários fatores que têm que ser debatidos. Eu acho que existe uma grande cortina de fumaça no Brasil. Que agora se coloca esse debate em tudo que é lugar, ideologização, para não defender financiamento à educação, para não defender que os royalties do petróleo viessem para a educação brasileira, para não defender que os mínimos constitucionais de investimento em educação como direito sejam garantidos. Então tem um grupo empresarial no Brasil que eu ainda não consegui perceber, ainda não sei qual é, que quer coordenar a educação como mercadoria para obter taxas maiores de lucro. Hoje tu tem empresas no ensino superior. Agora essas empresas elas estão diversificando a sua matriz e querem entrar no ensino básico. Por exemplo, em Porto Alegre, elas já estão vendendo matrículas privadas no ensino público, que na verdade o dinheiro que tu poderia pagar para ter 2 alunos, 3 alunos na escola pública, tu paga para ter um na escola privada. Por quê? Tem que ter o lucro do empresário, porque ninguém vai abrir uma escola privada e vai comprar, né, vai vender a vaga pública para o Estado se não vai ter lucro. Eu não vou abrir uma empresa para vender um produto se eu não vou ter uma taxa de lucro. Então tem toda uma cortina de fumaça dessa discussão ideologizante da educação. Eu não tenho liberdade, eu não posso me expressar, eu não posso dizer o que... Mas na verdade é o grande empresariado que está usando uma série de pessoas que estão conformadas nesses micromovimentos que se dizem conservadores. Se dizem, porque daí até ser conservador, tu tem que perceber realmente o que é ser conservador. E o quão isso é positivo para ti ou não, sendo classe média. Esse é um debate que a gente poderia fazer. Vamos fazer um intervalo? Nós acho que estamos explodindo o tempo, né, Beto? Não sei. Estamos explodindo o tempo? Estamos explodindo o tempo. Nós vamos fazer intervalo e depois nós voltamos aqui para as contraposições do outro lado da mesa. Já retornamos aqui com o Cruzando as Conversas. Isso é verdade.
Estamos de volta aqui com Cruzando as Conversas na RDC TV. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. No live stream do Facebook você pode mandar a sua mensagem, ela vai correr aqui na tela. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Na mesa hoje conosco aqui, Bernardo de Carli, Júlio Vander Linden, Jonas Tarcísio Reis e Roberto Rachevski. Estamos falando sobre os docentes pela liberdade e a pluralidade nas instituições de ensino. Eu volto aqui com o Júlio, que estava ansioso por falar, estava aqui juntando seus papéis, fez um monte de anotações. Júlio. E alguns desenhos. Vamos lá. Não, eu Como bom arquiteto que tu és. Designer, não sou Designer. Não. Bom, eu trouxe alguns dados, assim, porque eu pensei que poderiam ser úteis, e eu vou usar alguns. Mas antes de falar nisso, eu vou responder ao Jonas que ele, digamos assim, de forma precipitada, ele tentou desqualificar um movimento que ele nem entende o que é. Então, eu achei ele um pouco precipitado nisso. Tá? E o movimento ele tem sua origem, eu até ofereci para ele ler um texto aqui, que se ele quiser ler, mas não se preocupe que isso vai sair em livro daqui a um tempo, lembra do Tortura Nunca Mais? A gente vai ter alguma coisa como Perseguição Nunca Mais, não se preocupe, você vai ter a oportunidade de ler, inclusive criticar o livro no futuro, não se preocupe. Bom, esse é o primeiro problema. O que eu queria... Gostei muito das colocações do... Ai, meu Deus, do Bernardo. Eu tenho um tio Bernardino. E as colas estão na mesa. As colas estão na mesa, meu cara, que eu usei daqui. A cola do nome. Obrigado. Bom, Bernardo, eu gostei muito. Eu queria até comentar, eu concordo toda a história da pluralidade, concordo com o Roberto. O que acontece é o seguinte, um dos problemas que a gente tem muito sérios é o sistema de avaliação que eu adorei numa certa época, e depois hoje eu acho que é uma das coisas mais perniciosas no Brasil, é o sistema de avaliação. ENAD, ENEM, sistema da pós-graduação, porque eles eliminam a pluralidade. Tá. De perspectivas diferentes, acho que vocês vão concordar comigo. Os cursos, antigamente você estudava orientado, você... professor de História, orientava o vestibular da URGS, todo mundo estudava aquilo ali, o que é que a URGS vai ler? Eu vou ler os livros da URGS. Né? Hoje, você tem que fazer os cursos, só posso fazer o seguinte, desculpa, eu não vou falar tão enfaticamente, os cursos de graduação... Bem enfático, se quiser. Por favor, só para notarem que eu tenho um outro lado, mais leve, assim, mas... Bom, os cursos de graduação, em algumas escolas bastante sérias, elas tentam se orientar ao ENAD, é um absurdo. Ao invés de você ter qualidade, ter variedade, e disso eu concordo muito com o Roberto, que inclusive um texto que eu compartilhei com ele, ele gostou, enfim, eu sabia que ele gostava do colega nosso, do grupo, que é em defesa do fim do MEC mesmo. Porque a gente tem que trazer isso para nível do município. Essa gestão tem que ser no município. Se a gente tem hoje pessoas que não têm condição de pagar por isso, a gente precisa ter uma economia forte e que no futuro as pessoas possam fazer as opções. Ter aulas em casa, usar ensino à distância. Existe uma escola de informática francesa, de curso de informática, que entrou em São Paulo com cursos gratuitos. Tem investidores, patrocinadores, é gratuito. Uma das minhas filhas, que trabalha na área de negócios, me mandou, pai, quem sabe a gente consegue um investidor lá para o Rio Grande do Sul. Cursos gratuitos. Para quem quiser, eu posso fazer na Restinga, posso fazer onde eu quiser, Moinhos, Restinga, tanto faz. Curso, aquilo que a gente quer. Existem interesses nisso. O empresário quer qualificação. Isso que eu queria comentar, eu discordo de você no sentido de que o analfabetismo no século XIX era pior do que hoje. O analfabetismo no século XIX, deixa eu te explicar, talvez você não tenha essa perspectiva. O analfabetismo no século XIX não permitiu uma pessoa ter exercício de atividades como contabilidade, engenharia, direito, meia dúzia de profissões. O analfabetismo funcional hoje, o Roberto discorda de mim numa perspectiva da questão tecnológica, a gente discutiu isso recentemente, vai gerar um termo, provavelmente o pessoal que tiver assim, entre 20 e 30 anos hoje, se não se qualificar, daqui a 10 anos, vai estar inútil, do ponto de vista de valor. Inútil assim, estou exagerando, é só para, por favor, eu sei que as pessoas não entram, eu não sou utilitarista, assim, eu digo no sentido assim, onde é que eu vou me colocar? Vão precisar de apoio da sociedade, assim. Porque o que a gente tem hoje? A tecnologia. Vocês têm aqui. Antigamente, quantas pessoas precisavam contar? Aqui, 3 câmeras. Precisava de 3 câmeras, tem 1. Né? Isso é tecnologia. O que aconteceu na Inglaterra, na virada do século XIX, 18, 19, com os luditas, né? Os outros câmeras estão fazendo coisas legais, têm seus negócios. Né? Lembra? Destruíam as máquinas. A Revolução Industrial
sugiro a leitura do livro A Revolução do Amor, de Luc de Ferry. A Revolução Industrial permitiu o casamento por amor. A bicicleta permitiu a redução da endogenia nas populações europeias, porque as pessoas podiam andar 10 quilômetros, não moravam mais longe. Então, assim, o desenvolvimento social foi fantástico pelo capitalismo. Não estou usando isso aqui, estou lembrando de outras coisas. A redução de pobreza no mundo, dados estimativas de pobreza no mundo, início do século XIX, 10% da população no mundo estava acima da linha de pobreza. Estimativas de hoje, 10% da população no mundo está abaixo da linha de pobreza. Hoje tem menos pobres, em estimativas, do que no início do século XIX, porque a população são 800 milhões, estimativas, né? Então, assim, isso tudo é o quê? Empresários, bons governos, em alguns casos, que fizeram bons trabalhos, né? Bons cursos. Eu tenho aqui um dado, assim, a área da educação no Brasil, ela faliu. Em 2003, a CAPES decidiu criar a área de educação básica, a CAPES do B, porque o sistema educacional brasileiro, a pós-graduação no Brasil, isso é um desafio para os doutores em educação, nós estamos, a melhor universidade brasileira está numa posição 245, 245ª em impacto de produção de jornais científicos. Isso é levantamento geométrico, enfim, feito pelo Marcelo. Nós estamos no PISA, levando PISA no PISA. PISA, não sei se aqui é PISA, no Nordeste é PISA, eu sou pernambucano, leva uma PISA. 76º em matemática, 59º em leitura, 53º em ciências. A CAPES decidiu criar a área de ensino, que hoje tem 181 programas de pós-graduação, porque a área da educação não se interessa, porque a educação não é na dimensão ideológica, Marx, eu me refiro na briga Piaget e Vygotsky. Uns são piagetianos, outros vigotskianos. Eu não conheço muito Piaget, infelizmente não convivi com ele, e menos ainda o Vygotsky. Li um pouquinho do Piaget. Eu acredito que o Piaget diria, parem de me ler, vão ler Steven Pinker, que é um cara fantástico, um linguista. Vão ler Chomsky, por exemplo, vão ler outras pessoas. Eu fui uma base. Né? Bom, desculpa, eu não vou falar mais que isso. Só para completar, então. E completando, nós não estamos interessados apenas em perseguição, a questão é qualidade. A perseguição na universidade, que existe, pequena, mas existe, ela gera problemas na qualidade do ensino, na pluralidade. Se você é um professor que vai falar de uma visão de empreendedorismo, eu recebo meus alunos no 3º semestre só pensando em design social. Design social. As pessoas saem da faculdade sem saber arrumar um emprego, sem saber gestão. Estou falando isso. Nós investimos uma fortuna para formar alunos de graduação que ficam desempregados depois. Isso, do ponto de vista de negócio, é péssimo. Isso, do ponto de vista de sociedade, de investimento social, é pior ainda. Muito bem. Bernardo. Bom, galera, os debates foram vários e até fugiu um pouco da vertente, né? Acho que a gente podia debater com qualidade, podemos marcar próximos debates, acho que é legal, né? Podemos debater a questão da universidade pública versus privada, versus deve ou não ser universal a educação. Acho que são todos debates válidos, ou sistemas avaliativos. Eu concordo, professor, que tem muitas coisas a ser criticadas, sistemas avaliativos, né? Eu, inclusive, né, eu tenho uma trajetória em pré-vestibulares privados, né? Sim. Que são quem me dão o meu mantenimento, né? Como me sustento. Mas tem uma trajetória também muito longa, desde 2010, em pré-vestibulares populares, onde sou voluntário, onde faço meu processo de acreditar na educação, né, para as pessoas que não têm condições de pagar um pré-vestibular. Parabéns por isso. Isso é muito bom. O trabalho voluntário é fundamental numa sociedade. Claro, eu acho que faz parte das coisas que tu acredita. Não só trabalho voluntário, fazer o que tu acredita em todos os âmbitos, tu interferir na sociedade no que tu acha que está errado, né? Acho que isso faz parte, né? Um pouco não deixa de ser o que estamos fazendo aqui também, né? Com certeza, tá? Mas eu debatendo com meus alunos desse debate de universidade pública, ou deve ser público ou não, ou privado, né? Para depois eu poder voltar para o debate que eu acho que é o central, que eu acho que a galera vem assistir mesmo, né? Mas o pessoal está gostando. Não. Mensagens, Maravilha. Vocês podem se estender nos assuntos que acharem pertinentes. O primeiro local, acho que a questão do acesso público tem seus defeitos, sim.
né? Como o privado tem muitos defeitos também, né? Não vamos dizer que não, né? Universidade que falha, universidade que está muito aquém, né, nos níveis de avaliação. Acho que as públicas estão em cima das privadas, as federais em quase todas, né? Estão em cima de quase todas privadas, eu acho, aqui no Brasil, né? Então, mas certo? alguns dizem que é por causa da tradição do ensino público no Não, nível superior. Acho que tem provas, acho que tem mercado de trabalho, acho que o mercado de trabalho são muito o que eu vejo no mercado de trabalho também, ainda não análise daí científica dizendo, mas o que eu vejo na vida do dia a dia do mercado de trabalho também, acho que muito também, né? Mas enfim, eu acho que o primeiro momento de exclusão de um aluno popular, trabalhador, que entra numa universidade pública, né, é o momento de escolher seu curso. Nem todo curso tem o turno da noite, né? E o próprio sistema avaliativo do vestibular, tu prioriza pessoas que historicamente tiveram mais condições de renda de pagar pré-vestibulares, escolas privadas, né? O vestibular é um processo que prioriza quem tem, digamos, uma renda mais alta, né? É um processo que não é, digamos, tão democrático. E é por isso que o Jonas falou um pouco, né, da questão das cotas, as coisas começaram a democratizar um pouquinho, né? Certo? Mas o principal das coisas, eu acho que todo mundo deve ter o seu direito a sonhar e fazer o que quiser. Se eu pudesse defender algo, é que a universidade pública ou universidade de maneira em si seja universal. Todo mundo queira fazer a graduação, possa fazer a graduação que queira, né? E nesse espaço... Com a orientação que achar mais adequada para o e nesse espaço... Claro, e escolher do curso que deseja, claro, né? Não tenha só tipo de curso, tipo, medicina é só para tal renda ou contabilidade para tal. Mas, voltando para o nosso debate, né? E que tenha espaço e liberdade para falar e que os professores tenham espaço, que o professor possa falar em tecnologia na sala, sim, porque é fundamental. Nunca vou ser contra aqui os avanços tecnológicos que teve na sociedade, não vai ouvir da minha boca falar isso, pelo contrário, é fundamental. O ludismo, que foi lá o quebra-quebra lá nas fábricas, os próprios trabalhadores sacaram, não, o problema não é tecnologia, são outros tipos de coisas que são debate, outro tipo de exploração que está sendo debate, né? Que é o momento que o professor falou. Só que o debate que eu acho que foi posto aqui é de alguns assuntos a gente não poder citar, não poder falar de uma pluralidade de ideias. E tu trazer que como uma posição, né, algumas posições sejam como opiniões. Por exemplo, o nazismo não é questão de eu tenho opinião a favor ou contra o nazismo. O nazismo é crime na sociedade brasileira. Né? Não é uma questão de opinião. Se tu andar com a camisa nazista, tu vai preso. Tu só pode mostrar o símbolo nazista numa questão acadêmica, né, propedêutica, escolar ou de mídia, para tu falar o que aconteceu, que foi uma perseguição a populações judias, a populações negras, a populações homossexuais, né? Tu criticar os direitos humanos é uma questão de civilidade. Podemos dizer que talvez um dos primeiros direitos humanos que tenha surgido tenha sido a própria Bíblia, né? Não matarás. Não é não matarás, a não ser que o cara roube teu carro. Não, é não matarás, né? Isso está na Bíblia, direitos humanos, não é não matarás, a não ser que o cara chama de bobo. Não, é não matarás, né? E a questão de debates que falam, mas a questão que o professor é doutrinador. Eu vi que passou ali uma imagem, não queremos doutrinadores, né? Às vezes ali nos comentários, eu estava acompanhando aqui, o cara fica escutando os colegas e olhando ali também. Os comentários chegam, eles passam ali. Claro, e é legal de dialogar. Eu lembro que teve uma vez que vários youtubers, né? Porque também tem esse debate da questão do analfabetismo funcional. Que eu considero, cara, eu acho que é melhor tu conseguir pelo menos ler alguma coisa, né? Mas bom, vamos pro analfabetismo funcional, tá? Cara, eu acho que é muito tu se informar a partir de memes e somente. O problema não é o meme, o problema é tu não ler o livro também, né? O problema é tu não buscar a fonte real. E eu me lembro que teve uma época dos youtubers que tinha um debate e depois virou questão da URGS. A URGS gosta da sua polêmica, de quando tem polêmica na sociedade, na prova de história da URGS. O debate, e até o nosso presidente atual, né, o Bolsonaro, ele foi lá visitar o Museu do Holocausto e falou algo parecido que era o debate, né? O fascismo é de esquerda ou direita? Não sei, é questão de opinião. Não é questão de opinião. Isso tem conceito, isso tem ciência, né? O fascismo defende, né, o quê? O corporativismo, a união do trabalhador com o patrão. O socialismo, que seria de esquerda, ele defende a luta de classes como motor da história, ou seja, a separação deles. O fascismo defende o extremo nacionalismo, enquanto o outro defende o internacionalismo. Né? São concepções que se separam na sua essência de conceitos. Né? E vamos pegar Hitler, que é uma forma de fascismo, né? O nazismo é fascismo, não necessariamente fascismo é nazismo, né? Mas o nazismo é fascismo. Um dos primeiros grupos sociais que Hitler persegue são os comunistas. Né? Então o professor em sala de aula te dizer conceitos que são celebrados em academias do mundo todo, não é uma, não é duas, não é a URGS, não é a Universidade Pública Brasileira que está viciada, é a França, é a Alemanha, é Estados Unidos, é a Suécia, é qualquer universidade pública, esses são conceitos formados. E o professor pegar e dizer, não, pode ser um ou outro, ele está falhando como professor, né? Agora, tu
pegar e tu desmerecer um aluno pela sua opinião, por trazer o debate, isso está errado, né? Tu desmerecer o professor por trazer um debate de tecnologia ou de empreendedorismo no espaço, também está errado. É como, voltando para o meu ponto inicial, tu trazer coisas a mais é positiva, respeitando, e também respeitando o direito do aluno de falar, né? Se no momento que tu conceber, que é o que está acontecendo agora, que o aluno ou qualquer cidadão é um copo vazio, um papel em branco, que vai ser apenas preenchido, né? Cara, então tu está negando, né, a capacidade de crítica do ser humano, que eu acho que pelo contrário, é a nossa essência. Então, a escola sem partido ou qualquer movimento que negue a capacidade de crítica do aluno ou que negue que nós trazemos coisas a mais em sala de aula, né? Ou seja, o aluno ou o professor, uma mão de duas vias, né? Que nega essa capacidade, está muito mais cerceando, né? Está muito mais negando a essência ser humano, que é ser um ser crítico, do que de verdade construindo uma escola cidadã, que é a que eu acredito, que uma escola cidadã tem que ser necessariamente plural. São tantas questões aqui para discutir que Tantas questões em tão pouco tempo. eu vou seguir a sugestão do Bernardo e me ater ao tema. Tá? Fica à vontade, mas tu pode falar. O que me parece aqui é o seguinte, realmente há uma nebulosidade estabelecida nas discussões, né, como o Jonas levantou, mas essa nebulosidade ela tem um fator determinante, que no meu modo de entender é a perversão dos conceitos. Tá? Então, quando se fala, por exemplo, em democracia e se equipara a democracia à liberdade, nós já estamos fazendo uma comparação, no meu modo de entender, equivocada. Porque o que é a democracia? Democracia nada mais é do que o sistema de escolha estabelecido através do qual a maioria dentro de uma sociedade determina quais as decisões que aquela sociedade deve seguir. Essa é uma das definições, e a definição mais aceita, do que se refere a um sistema político, né? Democracia é isso, a maioria decidindo qual o caminho que aquela sociedade vai percorrer. E liberdade não é isso. Liberdade é nós termos o direito de agirmos de acordo com o nosso julgamento para realizarmos os nossos propósitos na busca da nossa felicidade. Se a democracia estabelecida viola esse direito, ela não pode ser sinônimo de liberdade. Porque ninguém pode ter a liberdade, que seria a ausência de coerção, de violar o direito dos outros. Tá? Então, há quando se fala em democracia com esse sentido, se está simplesmente violando o direito de liberdade das pessoas. Então, o pós-modernismo, né, que todo mundo sabe o que é, gera esse tipo de prejuízo ao entendimento dos conceitos. E se a gente não consegue entender os conceitos, a gente não consegue formular ideias, não consegue integrar raciocínios, não consegue sequer se comunicar adequadamente. Quer dizer, se fala coisas distintas, com significados distintos, e, obviamente, aí não há um entendimento. Então, num país onde nós temos a democracia aqui como o cerne da questão, inclusive se estabeleceu aqui uma coisa que eu acho inacreditável, o Estado Democrático de Direito. O que é o Estado Democrático de Direito? É uma perversão do Estado de Direito. Ou seja, o Estado de Direito, que é leis objetivas, prospectivas, universais, iguais para todos, né? Estabelecendo o democrático, tira a questão do vínculo do direito ligado à realidade, ligado ao indivíduo, e transforma o nosso direito
subordinado à vontade da maioria em detrimento das minorias, sejam elas quais forem, principalmente a menor minoria que é o indivíduo. Então, quando se fala aqui, por exemplo, em cotas, né, para proteger determinadas minorias, se deve imaginar que, com o uso da coerção imposto por um Estado autoritário, se viola o direito das pessoas de atenderem às suas necessidades, porque, num determinado momento no passado, com os quais as pessoas no presente não tinham nenhuma relação, se quer compensar eventuais prejuízos daqueles que lá não existiam, né? Então, é realmente confuso, cria-se uma nebulosidade nesse debate que é difícil de até argumentar, né? Porque, imagina, vamos particularizar o meu caso, né? A minha família veio da Europa, perseguida na União Soviética, e se eu concorrer à faculdade, vou ser penalizado, porque antes deles terem vindo para cá, outras famílias foram punidas com a coerção ao serem transformadas em escravos. Qual é a relação causal que é aí? Absolutamente nenhuma. A justiça, que é um outro valor abstrato, que corresponde também na sua abstração como a liberdade, né? Ela está sendo deturpada, deteriorada, inviabilizada, né? Então, isso precisa ficar bem claro, tá? Eu acho assim, que quando nós falamos em educação, quando nós falamos em pluralidade, nós falamos em liberdade, nós precisamos ver quais as instituições que a nossa sociedade tem para que a gente possa perseguir esse caminho. O caminho desejado qual é? Que os indivíduos daquela sociedade possam florescer, possam realizar os seus sonhos, possam buscar os seus propósitos, os seus interesses, né, livremente. Ora, quando a educação está na mão do Estado, de forma que trata disso de forma monolítica, isso é um fato da realidade. A educação, no Brasil, ela é subordinada aos interesses do Estado. E nem sempre o Estado representa os interesses da sociedade. Isso é evidente. No máximo, ele pode representar os interesses de uma maioria. Ora, mas essa maioria ela não está exatamente no Estado. É uma oligarquia que toma conta do Estado e que, baseado nos seus interesses, resolve, então, adotar as políticas necessárias para estabelecer aquilo que deseja. Tá? Então, o debate é confuso e ele precisa ser esclarecido, principalmente a partir da definição clara dos conceitos. Eu acho que assim, a gente está colocando vários elementos aqui na discussão, mas acho que tem que ficar claro para quem está nos assistindo que não existe liberdade para todos se não existem as mesmas condições para todos. Eu não posso dizer que o sujeito que não tem dinheiro para pagar um transporte público em Porto Alegre para estudar o ensino médio na região central, que, por exemplo, há 20 anos atrás, era mais difícil. O sujeito que não tem dinheiro para pagar o transporte, para sair da periferia da Restinga e ir até uma escola central que detenha, digamos, uma qualidade melhor, por exemplo, Padre Hells, que é a escola conhecida na Zona Sul como a que tem a melhor qualidade, que preparava melhor para o vestibular para ingressar na URGS. Se o sujeito não tem dinheiro para pagar o transporte, ou seja, ele não adianta ter a liberdade. Que liberdade é essa se eu tenho cerceamento das condições materiais de uma classe social que é a classe trabalhadora? Mas isso não é liberdade. Eu cerceio a classe trabalhadora, por exemplo, condições econômicas. É que condições econômicas de uma maneira equivocada. Condições econômicas
pressupõe pensar também liberdade e igualdade. Eu não posso só falar de liberdade. Liberdade. Pode vir aqui falar mal do Estado. Eu também falo mal do Estado. O problema é que o Estado é a forma de é um elemento que existe na sociedade contemporânea. Todos os Estados-nação se formaram há um tempo atrás e eles regulam a sociedade de certa forma. A democracia, ela existe, tá? Ela é a vontade da maioria. O Bolsonaro ganhou por 10 milhões de votos de diferença do outro candidato que foi para o segundo turno. Só que eu não posso agora, por exemplo, dizer que eu não vou aceitar. Vai ter um pleito daqui 4 anos que, se eu não concordo com o processo que ele está fazendo, eu posso fazer oposição durante todo esse tempo e tentar um projeto diferente e ganhar a maioria da população para essa ideia. A democracia, ela é valorosa por isso, porque ela permite que as pessoas possam ter pensamentos diferentes. A democracia, eu não posso defender, por exemplo, ditadura. Mas a vida a ditadura, do indivíduo não como é pode que era a depender ditadura? disso. 21 anos de um pensamento único, que a população era cerceada a decidir. Eu não posso confundir a liberdade, ela é importante, mas é que como eu trago os elementos, eu posso confundir as pessoas. Eu preciso ter igualdade também. Igualdade de condições para poder ter liberdade. Se eu não tiver, por exemplo, condições de fazer um mestrado e um doutorado, eu não vou conseguir, por exemplo, dar aula na universidade, porque a universidade, ela exige mestrado e doutorado. Então, se eu não tive condições socioeconômicas e culturais de cursar uma graduação com qualidade, cursar uma pós-graduação com qualidade, eu não vou conseguir ocupar um espaço de professor universitário e ganhar 9 mil e, de repente, se aposentar com 15, 16 mil, que é o que um professor titular hoje da universidade pública consegue. Aí eu fico cerceado, por exemplo, de acessar um valor econômico maior de remuneração salarial. A mesma coisa do jornalismo. Se, por exemplo, eu me formo jornalista e daqui a pouco a sociedade decide que não tem que ter mais diploma de jornalista, que qualquer um pode ser jornalista. Isso dificulta. É como é hoje. Isso dificulta. Eu sei. Por isso que eu estou falando. Para trazer Não, mas é inclusão, né? Isso é inclusão social. É inclusão social. Eu sei que o Guilherme gosta de debater também. É importante isso. Então, assim, a sociedade, ela é isso. Ela pode mudar uma lei, como, por exemplo, agora permite que cada um possa ser jornalista. Daqui a pouco eles podem mudar isso. Então, a gente pode ir mudando. O Estado, ele existe para isso, para formar leis. A democracia, ela é isso. Ela é um conjunto de leis que a gente vai ali regrado, elege vereador, prefeito, etc. e tal, não se contenta, muda, forma grupos políticos para disputar. Agora, a gente não pode negar que existem posições e existem, sim, tomar partido. E não é partido político, não é ter uma bandeira, só uma legenda, estar afiliado a um partido, uma agremiação. Não, tomar partido é ter uma visão de mundo. Antônio Gramsci, que é um filósofo comunista, foi parlamentar na Itália de Mussolini, foi preso porque pensava de forma diferente, morreu na cadeia, preso pelo Estado fascista de Mussolini. Mas ele disse uma coisa muito importante que ele escreveu nos Cadernos do Cárcere, que para mim é uma coisa que é muito inteligente. Todo homem é detentor de uma visão de mundo. Por menos acesso que ele possa ter tido de formação na escola mesmo, educação formal. Não pode negar que Antônio Gramsci era inteligente. Ele tem, todo ser humano ele tem uma visão, uma forma de pensar a organização da sociedade. Agora, para mim, a melhor forma de organização ainda política é a democracia, porque permite as pessoas pensarem de formas diferentes e vai conformando debates, vai tendo posicionamentos, né? As pessoas só que as pessoas não podem ultrapassar o desrespeito às individualidades. Aí a gente entra numa seara perigosa. Por exemplo, a minha liberdade, ela termina quando começa do outro sujeito. Isso é o problema. E aí nós temos uma carta constitucional. Se eu começar a defender nazismo num espaço, tem uma carta constitucional que vai dar voz de prisão a esse sujeito. Esse sujeito vai ter os seus direitos bloqueados, porque ele está incitando ao ódio. Então tem um certo regramento na sociedade que deve ser respeitado. A Carta Constitucional pode ser modificada? Pode. O Congresso está modificando. Hoje teve a mudança de um bloco, de um pedaço dela, que é a Seguridade Social. Agora, é lá no Congresso, onde tu tem os 500 deputados, mais 80 senadores, né, um pouquinho mais, eles são a representação de todo o espectro ideológico da sociedade. Quer a gente queira ou não, hoje tem uma maioria pró-direita no Congresso. Queiram a gente ou não queira.
cabe aos outros que talvez pensam diferente e achem que o pensamento de direita não é o mais positivo, se organizem socialmente e busquem uma maioria, como já teve um movimento nesse sentido. Então a gente não pode dizer que esse Estado é ruim, que esse Estado não pode até dizer. Agora, tu tem que mostrar o que é o diferente. Outra possibilidade, eu não vejo outra possibilidade, senão o Estado que junta os impostos e oferece serviços sociais para aquela maioria que ainda não tinha acesso, porque é isso, democratizou a escola. Para mim, a escola hoje ela é boa, mas ela tem que melhorar. Ela foi democratizada, o acesso tem que melhorar. Ensino superior, hoje mais pessoas fazem, mas tem que melhorar. Serviço de saúde, educação, segurança, tem que melhorar. Agora, eu não posso destruir isso e dizer que a ditadura, que é, às vezes, a ausência de tu poder dizer que isso não é o correto. Tu poder se expressar e modificar. Então, assim, tem que ter um certo cuidado nesse debate. Então, o debate da liberdade, ele não pode estar separado do debate da igualdade. Porque não há como tu ter liberdade se tu não tem o direito igual para possibilitar a tua chegada naquele ponto que tu acha que é o ponto teu objetivo. E o ponto final chegou. Um programa mais dinâmico por causa do atraso, mas eu gostaria de agradecer porque eu acho que foi de excelente nível. E acho que ainda que tenham, e essa é a graça, tem concepções bastante distintas aí, visões em relação à questão de ensino. O público pode aprender e depreender do que nós falamos aqui. E antecipo, obviamente, o convite para que os quatro voltem no programa, porque o espaço é para isso. Então eu gostaria de agradecer aqui a todos, chefes de júri, terem vindo ao nosso programa. E nós vamos encerrando aqui porque realmente nós não temos tempo para mais nada. Eu vou fazer uma rodada de 30 segundos de encerramento para cada um, mas não tem tempo, né, Beto? Não tem, infelizmente não tem. Obrigado aos quatro por terem vindo ao programa. Eu detesto o programa sem despedida, mas foi muito bom e eu acho que o público também gostou. Amanhã nós vamos debater Previdência aqui no programa a partir das 22 horas e 30 minutos, se nada der errado. Boa noite e até mais. Fiquem sentados enquanto passa. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.